Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, a gente fala com todos. Eu converso hoje com a doutora Flávia Porcino e com a nutricionista de precisão, Patrícia Mirizola. Obrigado pela presença. Eu queria que você se apresentasse para a gente começar a conversa. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Prazer aqui estar com vocês, com a sua audiência, viu, Anderson? Falar um pouquinho mais sobre saúde da mulher, câncer de mama, prevenção. Meu nome é Flávia, eu sou médica ginecologista e mastologista, mineira. Então, o sotaque, vocês vão perceber que vai vindo ao longo da nossa conversa. Você já percebeu que você chegou. Na hora que você chegou... E pediu um café. Chegou, pediu café, já falar. Fiquei olhando se tinha um pão de queijo ali também. Mas eu trabalho com saúde da mulher já desde 2012, né? Então, e minha especialização é câncer de mama, eu sou mastologista, então aquela especialidade que cuida cirurgicamente e clinicamente de doenças da mama. E hoje eu cuido dessa parte de câncer de mama e também doenças benignas, amamentação, complicação de amamentação, tudo que se refere à saúde das mamas. Então eu vim trazer um pouquinho do conhecimento dessa parte para vocês também. Ótimo. Patrícia. Legal. Prazer, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu sou nutricionista já há 18 anos, eu estou nessa área. E ao longo desse tempo aí, atendi mais de 14 mil pacientes, assim, tenho uma vasta bagagem. E ao longo do tempo, eu fui vendo que a nutrição era muito mais do que emagrecer e engordar, né? Porque tem muita gente que associa a nutricionista só relacionada a peso. E hoje eu trabalho com a área da nutrição de precisão, onde eu avalio em que contexto aquela mulher se encontra. Então, se ela é uma mãe, se ela é executiva, e como alinhar a alimentação na vida dela. Então, se ela precisa fazer um tratamento quimioterápico, então como que eu vou alinhar a alimentação frente a esse lugar que ela se encontra? E o meu objetivo, o foco, é muito mais do que emagrecer, é dar energia, disposição, melhorar sono. Então, esse é meu foco principal hoje, trabalhar na qualidade de vida e na prevenção. Muito bem. Eu vou falar, hoje em dia, o quadro atual de câncer de mama, a gente pode dizer que as campanhas que vêm acontecendo e, vamos dizer assim, a mulher está mais alerta hoje ou depende muito de onde a gente está falando? Anderson, com certeza depende muito de onde a gente está falando, né? As campanhas são extremamente válidas porque elas trazem esse assunto, aqui a gente falando de câncer de mama, né? Traz isso para a mesa. Então, às vezes, mesmo sem buscar informação, a mulher acaba recebendo através de alguma mídia, alguém falando a mais, escuta uma palestra, um podcast, igual a gente está fazendo aqui. Então, ter esses marcos são extremamente importantes, né? Ter esse assunto no calendário para a gente poder falar. Só que, realmente, né, as medidas de prevenção, elas devem perdurar todo ano, né? Então, idealmente é que todo contato de uma mulher com assistência à saúde exista alguma pauta de prevenção de câncer de mama, que é o câncer mais comum da mulher, tirando o câncer de pele, né? Mas então é extremamente importante, e a junção desse tema que a gente está trazendo aqui hoje com a nutrição, eu acho que é um dos temas mais atuais em câncer de mama, em câncer de forma geral, em prevenção, né, de doenças, porque a nutrição ela é pauta dos principais congressos em saúde hoje, de tão importante que é o papel. Que o que a gente chama de camadas de prevenção, né? Então vem como a mulher cuida dela antes, vamos dizer, antes de saber alguma coisa, como ela está no momento que ela recebe um diagnóstico. Isso vem dessa primeira camada de alimentação, exercício físico, qualidade de vida. Como ela está, porque você vai me dizer muito melhor que isso, a diferença de resposta de tratamento de mulheres que estão com uma vida saudável e que não tem. Não vou dizer que vai mudar, mas uma ajudinha. Acho que você pode dizer que vai mudar, porque vai mudar. Então. Hoje os estudos estão apontando exatamente isso. Eu brinco, né, Patrícia, assim, que a saúde, a alimentação, atividade física, enfim,
vários bons hábitos que a gente pode falar aqui, eles preparam o nosso corpo para a vida que vem, né? Então, essas atitudes, elas entram como prevenção, mas entram também como medida importantíssima de melhora de resposta ao tratamento, redução da chance de doença voltar e melhor qualidade de vida após tratamentos de saúde. Então, sem dúvida, é um item muito importante para a gente sempre falar. Eu queria tocar num ponto aqui que é o seguinte: a idade para começar a fazer as mamografias preventivas já mudou. Mudou. Né? Tá bem. Mudou. E mudou. Ainda bem que mudou. Porque parece que foi para 40 anos. E pelo que eu andei fuçando aí na internet, a estimativa desse ano são uma média de 73 mil casos, novos casos de câncer de mama no Brasil. Perfeito. Essa mudança de mamografia preventiva, você acha que vai melhorar muito? Excelente. Acho que foi uma das melhores mudanças em termos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama no nosso país nas últimas décadas. Então, o que acontece? Essa medida foi do Ministério da Saúde dia 23 de setembro de 25, agora há pouco tempo, né? Então, antigamente, né, até essa data, a Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, enfim, todas as maiores sociedades que cuidam da saúde da mulher no nosso país já preconizavam a mamografia de rastreamento, que é essa de detecção precoce, a partir de 40 anos, feita anualmente, tá? E existe uma grande confusão e dificuldade de acesso a muitas mulheres, porque o Ministério da Saúde, né, que regula o SUS, né, que traz as regras do SUS, preconizava o início da mamografia no nosso país aos 50 anos, feito bienalmente, a cada 2 anos. Só que na nossa população brasileira, até 40% dos diagnósticos de câncer de mama acontecem antes dos 50 anos. Ou seja, o governo está brigando com os números. Com os números. E a gente sabe que o diagnóstico... Então, assim, começar o rastreamento aos 50 não vai impedir a doença de aparecer. Mas, muito provavelmente, quando você detecta, estará em estágio mais avançado. Então, foi uma grande luta da sociedade civil, de ONGs, de várias sociedades médicas, enfim, muita gente pedindo para ter essa alteração. E agora, dia 23 de setembro de 25, o Ministério da Saúde mudou essa recomendação. Então, agora a mamografia começa também no SUS a partir de 40 anos, só que com um detalhe. Por isso é importante a gente falar sobre isso também. Não é um pedido, digamos assim, protocolar ainda. Então, é uma decisão individual sob demanda. Então, se o paciente deseja fazer, se o médico vê a importância de fazer, é solicitado. Entende? Então, mulheres que passam pelo SUS precisam saber que devem pedir sua mamografia a partir de 40 anos. Isso, importante, que eu gosto de frisar, é para rastreamento, que é detecção de pacientes que não têm sintomas. Se você já notou alguma coisa diferente nas suas mamas, procure ajuda quanto antes, porque também, né, o câncer de mama está crescendo absurdamente no nosso meio entre mulheres abaixo de 40 anos. Sim. Então, nós vamos falar da detecção precoce. Patrícia, eu queria saber, em relação à alimentação, né, como que a mulher ela consegue manter uma qualidade de vida? Porque a qualidade de vida a gente sabe que diminui as chances, né? Não reduz, não é que não vai ter. Como que, e a partir de que momento a gente consegue fazer uma nutrição importante disso, né? Em termos de alimentares, no caso. A alimentação, ela tem um papel de cuidado muito grande e a gente tem dois temas que é muito importante a gente distinguir, que é a genética e a epigenética. A genética não muda, é como a gente nasceu. Então, você, por exemplo, nasceu com uma predisposição genética a ter um risco de câncer de mama. Agora, a epigenética, que é como meio modula esses genes, isso a gente vai ter esse controle. E aí que a gente entra com a nutrição de precisão, fazendo essa prevenção, vendo quais são as suas predisposições genéticas e, dentro disso, utilizando a melhor estratégia alimentar para que você consiga ter o cuidado com esse câncer de mama futuro. Então, essa prevenção, ela já começa muito antes do que... O assunto é câncer de mama, mas nós estamos falando em muitas coisas, né? Em linhas gerais. Uma alimentação saudável vai evitar várias doenças.
Sim. Não só o câncer de mama. Sim. Vamos falar um pouquinho da detecção precoce da doença. E é um pouco controverso em relação ao autoexame, porque hoje a gente consegue o autoexame nem sempre é uma detecção precoce. Perfeito. Exatamente. Então, o que é importante, Anderson, a gente frisar? O autoexame das mamas não é uma ferramenta de diagnóstico precoce do câncer de mama, mas na nossa população é uma ferramenta ainda importante de detecção do câncer de mama. Consegue entender a diferença? Total. Como a gente tem uma grande parcela de mulheres que ainda não fazem o exame com regularidade por falta de informação ou por falta de acesso, muitas descobrem o câncer palpável, né? Então, provavelmente não será uma doença precoce mais. Qual que é a função do autoexame de mamas? Não é como exame de detecção precoce, como a gente está falando, mas sim uma ferramenta de autoconhecimento. Então, quando a mulher se toca, ela percebe como é a pele da sua mama, como é o bico do seu peito, se sai secreção, se tem algum nódulo palpável, como é a textura da pele. Então, assim, é realmente um autoconhecimento para, se perceber alguma coisa diferente, saber valorizar aquilo e procurar ajuda rápido. Isso é extremamente importante. A gente está falando que na nossa população, grande parte dos cânceres é abaixo de 40, que é uma fase que para a população geral não existe rastreamento, nenhum exame de rastreamento preconizado, tá? Sim. A gente pode falar quem são as mulheres de alto risco, que tem exame preconizado antes de 40 anos. Mas para a população geral não existe, né? Então a gente tem que saber como é a nossa mama, olhar e se tocar para, se tiver algo diferente, realmente procurar ajuda logo. Porque normalmente nós temos vamos dizer assim, o instinto de não pôr a mão quando tem alguma coisa estranha, né? Falar, eu vou direto vou procurar assistência, ou às vezes vai arrastando aqui. Mas o autoexame, talvez para as pessoas sem recursos médicos, digo, regiões do Brasil, onde o hospital de referência normalmente está a quilômetros da cidade, essa informação pode ajudar. Apesar de ser uma informação, entre aspas, defasada, mas às vezes é o único tipo de informação que essa mulher tem, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas. Muitas vezes o câncer de mama ele é diagnosticado só na fase palpável. E no nosso país, muitas vezes, quando ele é visível. Então, tem um câncer totalmente avançado, em que já surgiu uma lesãozinha na pele. Ele não está lá dentro da mama mais. Ele, às vezes, virou uma ferida, virou uma úlcera, alguma coisa que não cicatriza. Então, no nosso país existe de tudo. E a informação, ela sempre vai ser uma ferramenta muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns... A gente considera alguns pilares da qualidade de vida: alimentação, exercício e qualidade do sono, né? Juntando esses 3 pilares, a gente consegue manter uma vida saudável? Com certeza. Eu queria falar do sono, porque o sono é uma coisa que, desculpa te interromper, mas é muito recente o estudo do sono. Hoje em dia se prescreve sono. Queria saber onde é que ele entra para poder manter uma vida saudável. Perfeito. Eu até colocaria mais um pilar, que é a saúde mental também. Então, a saúde emocional, como se fosse uma cadeira mesmo, com esses 4 pés, né? Se uma delas não estiver funcionando, a cadeira cai. E o sono, hoje, a gente já tem estudos mostrando que ele é muito metabólico. Então, a produção hormonal que a gente tem no período noturno, enquanto a gente dorme, é muito significativo. Então, se você não tem uma boa qualidade de sono, você não tem disposição no dia seguinte, você não consegue se alimentar bem. Até o ganho de peso a gente vê no processo de sono, se você tem uma má qualidade de sono. Então, hoje, o sono é um pilar aí muito significativo e muito importante para a qualidade de vida. Enquanto a gente dorme, o nosso corpo trabalha. Então, essa é a ideia. Dizem que durante o sono nada acontece, mas eu acho que tudo acontece. Tudo acontece. Deixa ele dormindo lá e ele deixa ele trabalhar. A gente recupera tudo, né, que a gente fez. Tudo. Doutor, eu queria falar o seguinte. Eu queria deixar essa palavra mais próxima de quem está vendo, que é o estadiamento. Para as pessoas entenderem e não chegarem na consulta desesperadas quando você fala, vamos estadiar
lesão que nós encontramos. O que é o estadiamento e como ele ajuda no tratamento, na estratégia de tratamento que vai ser traçada. Sempre que a gente está diante de um diagnóstico do câncer de mama, eu falo que a gente está diante de inúmeras doenças. Então, até antes do estadiamento, a gente precisa saber qual o subtipo do câncer de mama. Nós temos subtipos indolentes que crescem de forma muito devagar, que provavelmente a pessoa, a depender da idade e do estadiamento traduzindo seria o grau de evolução, o tamanho, se tem câncer de mama em outros locais do corpo. Então, tem alguns cânceres de mama que a gente espera que a paciente nem sofra grandes consequências de saúde com aquilo, mas em pacientes jovens, ao contrário, as doenças tendem a ser mais agressivas. Então, independente da idade, isso de linhas gerais, diante de um diagnóstico, biopsiou, diagnóstico de câncer de mama é biópsia, tá? Não é palpação, não é achismo, não é punção, é biópsia de mama, né? Não é ultrassom, não é biópsia, né? É ali que você vai pegar. Então, foi detectada alguma alteração no exame clínico ou no exame de imagem, biopsiou. Eu preciso saber primeiro qual que é o subtipo do câncer de mama e depois disso eu preciso saber duas coisas. Qual que é o tamanho daquele tumor na mama, se ele é único, se ele é múltiplo, se tem doença na axila. Isso se chama estadiamento locorregional. Local e regional, mama e axila, mama contralateral e axila. E o estadiamento sistêmico. Então, a depender dessa distribuição do câncer na mama e na axila, eu preciso fazer o estadiamento sistêmico, que é entender se eu tenho foco do câncer de mama em algum outro órgão. A depender do subtipo do câncer de mama, eu tenho alguns locais mais comuns para onde essa doença pode ir. Por exemplo, os ossos, o esqueleto mesmo, né? Porventura o fígado, porventura o pulmão. E tem outros locais que isso pode acontecer. E aí eu preciso lançar mão de outros exames de imagem que não são exames de mama. Por exemplo, cintilografia óssea, tomografias, porventura um PET scan, né? Então aí, a depender do que a gente tem de recurso disponível, onde a mulher está se tratando e investigando, a gente seleciona alguns exames para ela fazer, porque aí eu vou entender se ela vai entrar com tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, para eu escolher a ordem do que ela vai fazer. Tá. Me corrija se eu estiver errado. Os medicamentos têm sido muito melhorados nesses últimos anos para fazer adjuvância antes da cirurgia. Que se chama neoadjuvância. Neoadjuvância. A adjuvância é o tratamento que vem depois da cirurgia. Ótimo. Então, a neoadjuvância. Então, essa neoadjuvância tem sido muito utilizada antes do ato, por conta da melhora das drogas, né? Isso ajuda demais a mulher, não é? Muito. Então, isso é muito interessante, porque antigamente o nosso único recurso para o tratamento era cirúrgico, tirar tudo, né? Mas a gente já está falando que potencialmente é uma doença que pode lançar focos para outros locais do corpo. A neoadjuvância, que é esse tratamento medicamentoso antes do procedimento cirúrgico, ele serve para a gente reduzir o tamanho do tumor, inclusive na mama, né? Então, se eu tenho uma doença que, porventura, às vezes não permite tirar só um pedacinho da mama, eu tenho que tirar a mama inteira, às vezes, com a neoadjuvância, eu posso chegar a ter, Anderson, o que a gente chama de resposta patológica completa. Eu posso erradicar qualquer sinal de câncer de mama naquela mulher. Maravilhoso. A depender do subtipo que ela tem e conseguir fazer uma cirurgia menor. Isso está relacionado, inclusive, a prognóstico, ao que esperar de recidiva e de tratamentos posteriores, tá? Então, isso é uma das coisas que tem de mais modernos. Então, assim, cada ano os congressos de mama de cirurgia focam muito em medicamentos também, porque agora eu tenho o conhecimento dos subtipos, nos permite investigar e lançar novas drogas específicas para cada subtipo. Então, isso é importante a gente falar, porque câncer de mama, como tem um monte de tipo, então 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida. Então, invariavelmente, a gente fica sabendo do tratamento de alguém. E o tratamento de outra pessoa pode ser completamente diferente. E ser tão satisfatório igual, né? Então, esses tratamentos medicamentosos,
Eu acho que uma das partes que traz mais inovação no tratamento do câncer de mama cada ano. Assim, quanto mais a gente conversa sobre o câncer de mama, mais a gente percebe que a doença tem um RG, certo? Só falta ter o número, porque o mesmo tumor tratado em pessoas diferentes tem respostas diferentes, para melhor ou não. Estou certo? Perfeito. E as drogas também são uma antecipação dessa resposta que até então a gente não sabia. Excelente. Então, hoje, a gente tem a possibilidade, inclusive, de fazer algumas assinaturas genéticas do tumor. Então, algumas pacientes que antes eu poderia pensar em fazer a quimioterapia neoadjuvante, hoje, às vezes, eu opero antes para ter todo aquele tumor em mãos, para fazer alguns testes genéticos naquele tumor, para entender qual o risco daquela paciente ter uma doença recorrente. E aí, a depender do score, da pontuação, ela pode fazer ou não quimioterapia. Então, antes alguém que necessariamente faria, hoje a gente já consegue estratificar melhor para essa mulher abrir mão de ser submetida a uma quimioterapia, né? E ter um risco de recorrência aceitável sem fazer esse tipo de tratamento. Começou a ficar mais claro, vamos dizer assim. Uma personalização absoluta do tratamento do câncer de mama para cada mulher. Patrícia, se uma paciente te procura e está se submetendo a alguns tratamentos que a gente conversou aqui, como que a gente planeja os aportes necessários para manter essa paciente numa, digamos, uma imunidade estável, porque há uma perda enorme de nutrientes e de outros componentes durante esses tratamentos neoadjuvantes. Exatamente. Na verdade, enquanto o paciente está fazendo o tratamento, é importante dar um conforto, porque a gente fala muito sobre perder o cabelo, mas pouco se fala sobre os outros sintomas que a quimioterapia também pode oferecer. Então, você fica com a boca muito seca, então você precisa oferecer mais água ou até gelo, ficar com gelo mesmo na boca para aumentar a salivação, que ela acaba diminuindo. Náusea, enjoo. Então, a gente precisa trabalhar com esses alimentos para trazer um conforto, para que ela consiga comer, porque ela tem uma dificuldade, fora que o câncer, ele causa uma caquexia muito grande, então uma perda de massa muscular, perda de peso muito significativa, e a alimentação vai suprir essas necessidades, tanto aporte proteico, de carboidrato e gordura. Mas vai depender do dia. Daquele dia ela fez a quimio, como ela está se sentindo, o que o corpo dela aceita, o que o corpo dela não aceita. E com base nisso a gente vai ajustando a alimentação no dia a dia. Hoje em dia se fala muito em perda muscular pela idade. Quando a paciente se submete a esse tratamento, a perda é mais rápida. E ao mesmo tempo o aporte proteico não pode ser tão alto, né? Por conta das condições sistêmicas, não é? Perfeito. Eu falo que a gente tem que fazer uma poupança de massa muscular, porque pode ser qualquer doença que possa vir, você perde uma massa muscular muito significativa. Qualquer doença que você tenha que ficar acamado ou tenha que fazer um tratamento, você não pode se exercitar, você tem uma perda de massa muscular muito grande. Então, essa prevenção de fazer uma musculação, ter músculo, e nesses momentos que vai ter perda, você vai ter uma quantidade significativa para que você consiga ter uma melhor qualidade. No período do câncer, vão ter momentos que a gente vai ter que fazer um aporte proteico um pouco maior, mas não tão grande o suficiente, porque isso também não é um caminho tão favorável para crescimento do câncer, né? Então, eu também não posso ter muita proteína. Então, a gente vai ajustando, mas a massa muscular a gente tem que manter o que a gente já tem, o que a gente já construiu ao longo da vida, para não ter uma perda muito significativa. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Certo. Doutora, queria falar do exame imunistoquímico,
como é que funciona e para que ele serve? Não tá aqui, Pode. mas lembrei. Eu tô pensando aqui que a gente tá entrando nos detalhes bem interessantes em relação ao diagnóstico. O que é o exame imunohistoquímico? Lembra que eu falei que a biópsia, ela é importante para saber o subtipo? Uhum. Quem fala o subtipo é o exame imunohistoquímico, tá? Então, é um teste que o patologista faz naquela amostra de biópsia, que vai dizer principalmente quais são as proteínas das células do câncer, tá? Então, a gente consegue fazer a classificação do subtipo, se tem receptor hormonal, se não tem, se tem proteína HER2, então, ou se não tem nada disso e é um câncer triplo negativo, que é o que vai guiar o nosso tratamento, né? Então, o imunohistoquímico é uma parte da investigação, do diagnóstico da biópsia para falar qual que é o subtipo do câncer de mama. Certo. E com as novas drogas hoje, os efeitos colaterais têm melhorado para as mulheres? Não é mais aquele fantasma? Então, isso é uma janela de oportunidade que vem se criando com certeza, né? E é interessante essa pergunta porque é uma das principais drogas utilizadas na adjuvância hoje, né? No complemento do tratamento, são medicamentos que são orais, que impacta diretamente na parte nutricional. Então, tem alguns deles, assim, que não tem essa parte de queda de cabelo, etc., mas que podem dar diarreia importante. Então, ter um profissional que cuide da nutrição do paciente durante o tratamento é importantíssimo, né? Inclusive para a gente conseguir manter o uso das novas drogas. Então, por mais que elas tenham efeitos maravilhosos, se o paciente tem diarreia que vai no banheiro evacuar 8, 10 vezes por dia, Uma desidratação às vezes absurda. tem problemas agudos e ele não consegue aderir ao tratamento. Então, a parte alimentar e nutricional, ela é importantíssima, porque a gente não pode causar um malefício para o paciente a ponto dele não conseguir seguir com o tratamento, né? Então, as drogas mais modernas, elas têm várias frentes de atuação em que a nutrição pode ser um grandíssimo aliado. Pelo que eu percebo, as coisas caminham juntas. O tratamento está acontecendo e a gente começa a imaginar a mulher em casa, sem fome e precisando comer, né? Ou com uma falta de saliva, né? Boca seca, enfim, todos os problemas, né? Que o tratamento causa. Eu queria perguntar o seguinte: apesar da gente falar do tratamento, tem muita notícia boa, né, doutor? Tem. A maioria que te procura não é câncer. Nossa, a imensa maioria, imensa maioria, mesmo mulheres com nódulos palpáveis de crescimento rápido, a maioria não é câncer. É importante a gente falar isso para quebrar esse tabu de que todo nódulo palpável na mama é câncer de mama, né? Então, quando a paciente chega no consultório e conta como é a história, a gente já consegue começar a entender qual a chance daquilo ser câncer de mama ou não, né? Mas quem vai nos afirmar mesmo, se a gente precisar fazer uma biópsia, realmente é esse resultado anatomopatológico, né? Certo. Mas a imensa maioria não é câncer. E 90%, quando você diagnostica de forma precoce, O consegue... índice de cura É muito grande. É muito grande. Então, assim, por isso que a nossa pauta é sempre, primeiro, tentar prevenir, né? Sendo a alimentação um dos grandes pilares disso, né? E fazer a detecção precoce. Então, se a gente puder falar em controle de peso, redução de sobrepeso e obesidade, principalmente após a menopausa, Anderson, é um dos principais fatores protetores contra o desenvolvimento de câncer de mama, que é o que a Patrícia comentou. A gente às vezes tem alguma predisposição genética, alguns fatores de risco que a gente não consegue controlar. Por exemplo, sermos mulheres, a gente nasceu assim, é o principal fator de risco para câncer de mama. Menstruar antes dos 12 anos, às vezes uma menopausa tardia depois dos 55, às vezes não teve filhos, é um fator de risco para câncer de mama. Porque engravidar e amamentar Eu ia falar disso. é um fator protetor para câncer de mama. Por quê? Durante a amamentação, a gente tem um estímulo hormonal estrogênico menor nas mamas, que é um dos fatores de risco, né? Esse estímulo hormonal. E sem contar aqui, quando a mulher transforma a sua mama em um órgão especializado em produzir leite, que não era assim antes, né? Uhum. Isso aconteceu com a gestação e com a amamentação. Aquelas células
dos ductos mamários, que eram mais indiferenciadas, elas se tornam uma célula altamente especializada em produzir leite. E essa especialização celular, isso acontece para todas as células do nosso corpo. Quanto mais especializada ela é em determinada função, menos suscetível à mutação ela é. Então, por isso que a amamentação, mais ou menos a cada 12 meses, reduz em 4% o risco de câncer de mama. É um número bem legal. Bom, é um Bom. bom número. Bom número. O importante, as mulheres não encararem o diagnóstico como sentença de morte. Encara o diagnóstico como uma informação e o que vamos fazer daqui adiante. Não é isso? Isso é bem racional para um momento muito difícil, mas a gente tem que começar a pensar assim realmente, né? Então... Eu acho que, desculpa interromper, mas só para complementar, porque, obviamente, que eu estou falando aqui na minha cadeirinha, tranquilo, e não estou na sala do mastologista lendo lá o meu exame em silêncio, que é aquele momento, Sim. né? Mas, se a informação que chega antes das mulheres detectarem, fala, olha, o médico vai ler o exame, mas não significa que a sua vida acabou. Talvez se ela chegasse mais racionalmente assim, a consulta seria menos tensa, digamos. E sabe qual que é um grande problema também na nossa sociedade? Quem que dá esse resultado para a mulher? Às vezes ela leu sozinha, às vezes alguém ligou e deu, às vezes é um médico generalista que passou essa informação para ela e não sabe dar nenhuma informação para o tratamento. Isso é super importante. Porventura, fala para a paciente, vai lá na regulação, agendar o seu encaminhamento para o mastologista e aguarda o telefone tocar. Então, assim, existem muitas minúcias desse momento do diagnóstico que trazem absoluto pavor e revolta e pânico no momento do diagnóstico. Então, o que seria o ideal? Essa paciente ser encaminhada para esse aconselhamento após a biópsia, num local em que ela tivesse informação relevante pro caso dela. A gente já sabe que, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Então, a minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa de entrevista com paciente jovem, abaixo de 40, para saber como foi a jornada dela, do diagnóstico ao tratamento. E uma das principais perguntas era, onde você recebeu a notícia? E o que aconteceu? E a gente fez uma nuvem de palavras, né? Então, a maioria falou, medo, meu chão abriu, parei de escutar, meu mundo acabou, depressão. E aí, depois de um pouquinho vem, pensei em Deus, fé, pensei nos meus filhos. Então, é um momento absolutamente conflituoso, né? Muito porque ela não tem essa orientação precoce do que ela tem que fazer. Então, a gente sabe que no nosso país existe uma lei em que precisa ser iniciado o tratamento em até 60 dias. Eu ia perguntar isso. E o ideal é aquela mulher não abrir o exame de mamografia, porque coloca no ChatGPT, já se autodiagnostica. Porque, na verdade, o volume de informação que a gente tem atrapalha às vezes, sabe? Numa condição como essa, você ir lá colocar no chat, você só vai ter informações relevantes, vai ter muita coisa que, como a gente falou agora, cada doença é personalizada. O que está escrito no ChatGPT é o mais generalista possível que você possa imaginar. Ele também não quer se comprometer. Lógico. Mas posso fazer a gente pensar, talvez, por uma outra perspectiva também? Sim. A gente tem que abrir nosso exame. A gente tem que saber o que está acontecendo com a gente. Sabe por quê? Antes do médico, sabe por quê? Quando que a gente vai conseguir passar no médico? Porque o ideal seria, quando a gente fez uma biópsia, aquele serviço que fez a leitura do exame e é um câncer, tinha que pedir para o médico dessa paciente convocá-la. Mas até no privado isso não acontece. E às vezes a gente fica com uma mamografia alterada, parada, sem ninguém saber. Uma biópsia de câncer sem ninguém ser acionado. Então, o médico, muitas vezes, só checa o resultado do exame quando a paciente volta em consulta. Olha a loucura que é. Entende o que eu estou querendo dizer? Não existe um sistema protocolar de alerta de exame alterado na grande maioria dos sistemas públicos e privados do nosso país. Então, o prazo começa a correr. Então, se a paciente fez um exame de rastreamento, que ela não tem sintoma nenhum,
ela tem que ir atrás do seu resultado. Quando o resultado ficou pronto, ela tem que ir atrás. A gente tem que ser o principal agente da nossa própria saúde, né? E entender que realmente pegou um resultado e não deu para entender muito bem, etc. Também não é para abrir o resultado e falar, tá tudo bem, não vou levar para ninguém, né? Por quê? O que você contou para o seu médico tem que estar de acordo com o que ele achou nas suas mamas, que tem que estar de acordo com o exame de imagem que fez, mamografia, ultrassom, que tem que estar de acordo com o resultado da biópsia. Quando algum desses pontos não está de acordo, a gente tem uma discordância na investigação. E isso precisa se desenrolar para ver se realmente é alguma coisa que precisa de tratamento ou não. Então, devemos sempre sermos agentes de cuidado da nossa saúde. E eu acho extremamente importante. É uma mudança de perspectiva. É extremamente importante o que você falou, porque é o seguinte, é melhor a gente abrir, independente do conhecimento que a gente tem, para gerar o alerta. Maior ou menor. Gerando o alerta, a gente procura assistência. Se a gente guarda o envelopinho fechado, e principalmente numa doença como essa, o tempo é crucial. Faz total diferença. Se eu tiver errado, você me corrige. Total diferença no resultado, né? Eu queria saber o seguinte, tá? Como que você cuida de uma paciente nessa condição que não quer comer? Não quer se alimentar porque não tem fome. E precisa comer. Paty, e se eu puder pegar um gancho na pergunta do Anderson, compartilhar com você para você responder pra gente uma coisa um pouquinho dramática também. Você tá falando de uma situação que o paciente não quer comer. Eu vou falar numa situação que a gente vê muito no SUS, eu cansei de ver isso, que é uma paciente que não tem muito o que comer, muito recurso alimentar. Então, como que lida com essa situação também, né? Como montar um cardápio simples, nutritivo, muitas vezes, como orientar essas pacientes que não têm muito recurso. E outra coisa que eu via muito é as pacientes que passavam o dia inteiro fazendo exame no hospital. E como que elas facilitam, assim, os lanches, sabe? O que levar também. Isso. Porque às vezes elas passam o dia inteiro sem comer, vai lá fazer a quimioterapia, que é o que vai matar o câncer dela. Só que às vezes ela não vai porque não tem um lanche para levar. E todo aquele processo de aguardo, de espera que fica no hospital, né? Porque não é só fazer e voltar, não. Você tem um protocolo gigante. Olha, é muito desafiador essa parte, porque é mais do que o mental, é o corpo, é físico, né? Então, um corpo que não consegue comer ou tá nauseado. Então, a gente trabalha dentro do que a gente tem naquele momento. Essa falta de apetite, ele não é durante todo o processo do tratamento, são momentos específicos, principalmente num pós-químio, logo que você fez a químio, que você sente essa falta de apetite. Mas a gente tem que ver o que ela tem de disposição de alimento e trabalhar em cima disso. E trabalhar muito em relação à consistência daquela alimentação. Se ela vai ser mais pastosa, se ela vai ser líquida, sólida. E é desafiador, porque a gente tem uma limitação, muitas vezes, de alimentação, mas a gente tem que ser uma alimentação específica, não tem que estar relacionado com o que você está precisando naquele momento e um aporte calórico maior também que a gente acaba oferecendo. Uma coisa que me surgiu, e a avaliação desses pacientes, que é aquela avaliação inicial que a gente faz, tem alguma mudança ou é a mesma coisa, para a gente saber a porcentagem de cada nutriente? Por exemplo, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, aquela balancinha que a gente tem lá, que bioimpedância. Tem alguma diferença quando a paciente está nesse... Porque é interessante fazer essa avaliação para saber onde é que você vai agir, não é? Nesse momento, a perda de massa muscular é muito grande, né? Muito significativa. Usa muito o dinamômetro como uma avaliação mais subjetiva, porque muitas vezes começa a perder uma massa muscular muito significativa. Então, a gente vê mais relacionado à força, como é que está a força naquela paciente. Mas são vários momentos. Pensando num pré-diagnóstico, o percentual de gordura não muda, mas durante o tratamento a gente faz outras avaliações mais importantes no tratamento. Ótimo. Doutora, mitos e verdades. Eita. Mitos e verdades. Né?
eu acho importante, porque tem tanta história que a gente escuta e confirmada e confirmada que eu digo, é um mito, mas está confirmado na internet, vamos dizer assim. O que as pacientes mais te falam? Olha, tô assim por isso. Eu já ouvi falar de bater a mama, né? Ah, sim, sim, sim. Bater a mama é uma coisa muito recorrente no consultório que leva as pacientes para consulta. E, de fato, às vezes alguma coisa pode estar acontecendo nessa região onde ela bateu, né? Então, quando a mulher bate a mama em algum lugar, pode dar um hematoma, né? Fica roxa, dá um caroço, enfim. E aquilo passa, né? Mas muitas vezes ela teve alguma coisa naquela mama que levou ela a colocar a mão na mama. E aí ela diagnostica algum nódulo, alguma outra coisa lá que não é um hematoma e acha que foi a pancada na mama, mas na verdade foi o que a levou a se tocar e porventura tinha alguma alteração ali. Sim. Uma Então, coincidência, digamos. às vezes fala assim, ai, que meu filho deu uma cotovelada, o cachorro pulou em mim, bateu na maçaneta da porta. E às vezes acontece de, né, numa investigação de exame de imagem, achar alguma coisa ali por trás, mas não porque o impacto ou o trauma local desencadeou. Então, assim, bater a mama não é um fator que altera a genética, ou enfim, que faz esse reparo do DNA celular, transformar aquilo num câncer de jeito nenhum. Mas é parte daquele autoconhecimento. Então, às vezes, ela se conheceu por se tocar após bater a mama. Não, porque hoje eu acho que com a quantidade de informação que a gente tem, esses mitos são menores. Mas eu já ouvi questão que a mamografia, Então, e já ouvi questão até de desodorante. eu acho que as informações agora estão mais disponíveis, né? Tem chance de quem quer se esclarecer mais, mas as fake news estão mais perigosas. É verdade. Então, como a gente tem uma mídia e acesso à informação e várias formas e redes sociais, às vezes quem vai lá falar, fala umas abobrinhas que impactam e causam mortes por câncer de mama, né? Então, entenda, num cenário em que a mulher já tem medo, que já não quer muito fazer, se submeter a um exame, porque cada um pensa de uma forma. Tem gente que fala, aos 40 eu quero começar a fazer. Outras falam, não, eu toco minhas mamas, então eu não preciso fazer mamografia. Então, existe um mito em torno da realização do exame mamografia gigantesco, porque é um exame de rastreamento para câncer. A mamografia não tem serventia para mais nada, a não ser para rastrear câncer de mama, né? Certo. Então, olha o tabu que gira em torno disso, não é isso? Então, existe um mito aí de que a radiação da mamografia causa câncer de mama. Isso já está absolutamente ultrapassado. A gente escuta isso porque a mamografia é um raio-x, né? Sim, claro. Alguém fala, eu não vou fazer raio-x do pulmão quando eu estou diante de uma suspeita de uma pneumonia, porque pode me causar câncer de pulmão? Jamais. Eu não vou tomar vacina da gripe que vai me gripar? Então, a gente tem que ir falando e mostrando evidência porque que isso não é verdade. Então, assim, a mamografia, ela é um exame com radiação ionizante, que é o raio-x, em dosagens baixíssimas, infinitamente menor que uma tomografia, por exemplo, totalmente seguro para a saúde da mulher. Quando que a gente toma mais cuidado com a radiação da mamografia? Quando a gente precisa fazer uma mamografia, uma mulher que está gestando, tá? Pode fazer? Pode. Com segurança, sim. Como? A gente usa uma proteção de chumbo abdominal na paciente gestante para ela poder fazer. Então, obviamente, se a gente está fazendo rastreamento, a paciente não tem sintoma de nada, você vai pular aquele tempo da gestação, não tem por que fazer. Porque hoje a gente tem muita gestação 40 a mais, não é isso? Mas se a gente está diante de uma investigação diagnóstica, pode e deve fazer, tá certo? Então, isso é importante a gente falar para que não ocorram atrasos diagnósticos em mulheres gestantes. Porque durante a gestação também existe diagnóstico e tratamento efetivo para câncer de mama, tá? Então, esse é outro tabu. Além da mamografia, dessa história de radiação, não adianta eu investigar o câncer de mama durante a gravidez porque não tem tratamento, né? Não é bem assim. Então, assim, hoje a gente sabe que tem muitas mulheres com acesso à saúde que não fazem diagnóstico e tratamento porque tem essa informação de que não podem tratar. Né? Então... igual você falou das fake news. As fake news hoje são, infelizmente, poderosas.
E tem gente graduada falando bobagem. Isso é que é pior. Gente que teria a obrigação de tirar os mitos, reforçando os mitos. É impressionante. Bom, eu vou pedir as recomendações finais para as mulheres que estão saudáveis, de qualidade de vida, para diminuir o risco em termos nutricionais. Depois a doutora fala das recomendações de cuidados, o que tem que fazer para ter um diagnóstico precoce, um índice de cura alto. Bom, o que os principais guidelines falam hoje são 10 principais recomendações. Então, primeiro, que é manter um peso saudável, e ele ainda utiliza o IMC como sendo a medida do que é um peso saudável. Ser ativamente ativo, então fazer atividade física, se manter ativo. Limitar o consumo de álcool é uma recomendação assim com uma evidência científica muito alta para a prevenção de câncer. Consumo de carne vermelha, também reduzir para 500 gramas durante a semana. Uma alta evidência científica aí relacionada. Que mais? Tirar fast foods, alimentos ultraprocessados, também é uma recomendação. Tabagismo. Tabagismo também entra, amamentação para a mulher que puder fazer. E manter sempre ativa, com um peso adequado e uma alimentação saudável são as 10 principais recomendações que os principais guidelines têm aí como que está realmente fiel, não é nenhuma fake news aí, mas que realmente tem uma validação científica. Uma validação. Doutora, em termos de qual que é a recomendação para as mulheres, elas se cuidarem, fazerem seus exames de prevenção e, se tiver alguma detecção, não se desespera. Bom, parte bem prática para todo mundo aqui que pode já começar a colocar em prática já um pouco do que a Patrícia falou. Atividade física. A gente fala isso muito, né? É fácil de trazer isso pro dia a dia? Nem sempre, né? É fácil, é muito difícil. É difícil. Então, assim, hoje a gente já sabe que o ideal, né, pra gente ter um ótimo benefício da atividade física em termos de prevenção do câncer de mama, a gente está falando em 150 minutos de atividade física moderada por semana, né? Olha que dá, hein? Olha que dá. Então, assim, aquela imagem, né, do avião caindo, a máscara primeiro vai em quem, né? Então, hoje a gente quer cuidar de casa, cuidar das 1000 funções, nós como mulheres, a gente tenta equilibrar um monte de pratinho. Fases na vida, talvez a gente, né, tolere que a gente não exatamente seja prioridade e a atividade física fique um pouco de lado. Mas cada vez mais a gente tem que lutar para reverter e trazer a cultura para a nossa sociedade de que o momento de autocuidado diário, ou dentro desse período, ele é extremamente necessário para a gente ter uma sociedade como um todo mais saudável, né? Então, assim, uma mulher, uma mãe que faz atividade física, ela influencia o seu meio. Total. Né? Influencia o marido, influencia o irmão, influencia o pai e a mãe, influencia os filhos. Então, a atividade física, ela é realmente necessária. Então, sempre que a gente escapa um pouco de conseguir fazer, tenta fazer aquilo ser temporário, um tempo curto da vida, né? E tentar voltar a fazer atividade física, principalmente após a menopausa. Então, a gente estava falando em medidas práticas de prevenção. Um bom peso e IMC adequado após a menopausa é um dos principais fatores de proteção contra o câncer de mama. E aí, pensando em prevenir também, toda mulher aos 25 anos deve passar por uma consulta de aconselhamento com um ginecologista, ou com um mastologista, ou com um bom médico da família, um clínico que saiba fazer isso, que é a sua classificação de risco para o câncer de mama. Então, eu falei que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, né? 12% de risco até os 75 anos. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo tenha um risco maior e não saiba. Então, tem que passar numa consulta. Esse cálculo, você vai ter seu número, e aí esse número vai te classificar como um risco habitual ou baixo risco, que é esses 12%, ou quem sabe acima de 20%, que te classifica como um alto risco de câncer de mama. Beleza, Flávia, eu tô sabendo que eu sou alto risco. O que eu vou fazer? Sentar e esperar? Não. Existem medidas, exames, prevenções, medicamentos, cirurgia, mas o principal,
aderir precocemente a essa mudança de estilo de vida para reduzir, só de estilo de vida, reduz em 30% a 50% a chance de você ter um câncer de mama. E porventura algumas síndromes genéticas maiores, a gente consegue reduzir até 90%, 95% o risco de câncer, como a cirurgia, por exemplo. Mas essa é a minoria dos casos, né? Sim. Então, parte prática, que acho que quase ninguém faz, é conhecer o seu risco de câncer de mama a partir dos 25 anos de idade. Aí a gente está sendo, assim, Perfeito. perfeito. Vocês vão me perdoar, mas eu esqueci de um tema super importante. Você vai me falar. Pode falar o tempo que precisar, mas o fato da mulher ter casos na família. Isso a gente não podia deixar passar. Tá. Então, como eu falei, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, eu conheço, você conhece, todo mundo aqui conhece alguém que teve câncer de mama perto de nós. Então, por exemplo, a minha avó teve câncer de mama aos 86 anos. Tratou, tá com 97, cuidando de todo mundo da família. E fez tratamento completo. O que eu quero dizer, assim, não é qualquer caso de câncer de mama na família que te torna de alto risco para câncer de mama na família. Tá? Inclusive, grande parte das minhas pacientes jovens com câncer de mama chegam lá preocupadíssimas porque não tem nenhum caso na família. Então, nós podemos ser o primeiro caso de câncer de mama na família. Então, esse câncer hereditário, ele é só por volta de uns 15% dos casos de câncer de mama. Sim. Por isso, tão importante eu saber o meu risco pessoal para poder ter o meu rastreamento e as minhas orientações personalizadas. Agora, quando a gente tem vários casos de câncer, não só de mama, tá? Porque qual que é o grande lance da hereditariedade? Síndromes genéticas que carregam em si risco aumentado para alguns cânceres e, porventura, existe uma associação. Próstata, sistema nervoso central, útero, ovário, pâncreas. Então, existem diversas síndromes que carregam um pacotinho de risco para cada câncer. Então, às vezes, você tem uma história familiar de alguns casos de câncer de próstata em alguns homens jovens, e você tem poucas mulheres na família, não teve nenhum caso de câncer de mama, você é o primeiro. Então, a gente precisa entender. Na entrevista médica, numa consulta bem feita, o médico tem que perguntar quais são os casos de câncer de mama na sua família. Então, ir para uma consulta sabendo isso, o médico pode começar a ter uma ideia de se existe algum aspecto potencialmente hereditário familiar ali. E aí existem especialidades médicas que conseguem investigar isso mais a fundo se for necessário. Isso é importantíssimo, porque abre a possibilidade em pessoas que não têm câncer de mama de fazer um teste chamado painel genético para câncer de mama. E aí existe esse painel bem amplo para cânceres hereditários de forma geral, ou, por exemplo, para mama ovário, que é um pacotinho de mama que, né, rastreia já as principais síndromes genéticas para mama. Então, saber a sua história familiar dá para... Isso entra no cálculo de risco do seu risco individual. Perfeito. E mais do que isso, né, complementando, além do risco, né, da questão genética, a gente tem que entender como é que tá as nossas vias bioquímicas do corpo, como é que tá a via de detoxificação. Você tem uma via boa para desintoxicar, para detoxificar? Então, eu trabalho com a nutrigenética, e a nutrigenética, a gente tem um painel genético com todas as vias bioquímicas do nosso organismo e onde a gente consegue atuar, vendo qual é a sua predisposição genética a um risco e melhorando essa via para que a gente consiga ter uma melhor metabolização tanto das drogas, dos carcinogênicos, enfim, de todo o processo. Dos hormônios, né? Principalmente parte hormonal. Claro. E a gente trabalha em cima desses nutrientes específicos. Então, a prevenção é o melhor remédio que tem. Sem dúvida. Eu queria agradecer vocês. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada. Acho que a gente falou bastante e de tudo. Não tudo, mas falou muita coisa. Muita coisa importante e prática, não é isso? Sim, claro. Eu acho que a gente tem que aprender a voltar a ser básico, né? Então, assim, uma boa alimentação, atividade física, controle de estresse. A gente mora em São Paulo, tá cheio de poluente, cheio de... Então, assim, a gente tem que fazer o que dá, né? Para reduzir esses riscos e conhecer o seu risco individualizado e fazer o básico, se alimentar melhor, né? Prestar atenção nesses ultraprocessados, né? O pessoal fala assim, descascar mais, desembrulhar menos, né? Exatamente. Eu acho que é uma boa frase para a gente tentar ter mais saúde na alimentação e procurar ajuda precoce, né? Então, às vezes, nós somos a principal barreira
a ser superada para a gente atingir mais saúde, né? Então, não ter medo, né? E buscar o seu acesso à saúde, isso é muito importante. E só finalizando, eu falo que não é sobreviver ao câncer, é sobreviver o câncer. Como que a gente vai se alimentar, os nossos pensamentos, o nosso corpo, como que a gente vai viver esse processo? Então, a mente é um fator que é muito importante também. Então, é uma alimentação. Eu só queria colocar o seguinte, o tempo é crucial. Então, não tenha medo de ir no médico. Não tenha medo de abrir seu exame, como nós falamos. E se abrir, vai buscar conhecimento. Não guarda na gaveta achando que aquilo vai desaparecer, que não vai. Certo? E não tenha medo de procurar uma segunda opinião se você achar que aquilo não foi exatamente adequado para o seu cuidado de saúde, Perfeito. tá? Isso é muito importante, porque a gente falou de câncer de mama em mulheres jovens. Muitas mulheres procuram ajuda e o médico, enfim, quem está cuidando daquela mulher, fala assim, não, isso não existe fazer mamografia na sua idade, não existe câncer de mama na sua idade. E aí aquela mulher fica sem ajuda. Então, hoje mesmo eu atendi 2 mulheres, uma delas inclusive médica, que tem acesso a colegas, que não ficaram exatamente confortáveis com a primeira conduta, porque falaram assim, eu não tô achando que isso não é nada, eu acho que é alguma coisa. E aí uma paciente de hoje era uma suspeita, essa médica, né, um potencial suspeita para câncer de mama. Então, a gente tem que saber, né, desviar dessas barreiras quando elas acontecem no nosso caminho. Exato. E se sentirem confortáveis e confiantes na conduta que está sendo tomada. E tire todas as suas dúvidas. Sim. Isso. Não saia do consultório com um ponto de interrogação. Que aí você vai se sentir muito melhor. Exatamente. Certo? Exatamente. Terminamos por hoje, gente. Se inscreva no canal, clique lá no sininho. Esse episódio é um oferecimento do Hospital Maternidade São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Obrigado.